Oi gente, sejam bem-vindos ao Conversando com Gabi Félix. No programa de hoje a gente recebe a professora Maria da Felicidade Alves Urzedo. Ela é professora, escritora, coordenadora pedagógica numa faculdade e mestre em educação, mestre em História da Educação. Professora, seja muito bem-vinda ao programa. Obrigada, agradeço a oportunidade de estar aqui falando do seu programa. Para nós é uma satisfação muito grande. E ter uma professora com uma experiência tão grande igual a senhora, para mim é uma honra. Oferecimento: Colégio Expansão e Escola Chapeuzinho Vermelho. A senhora é educadora há quantos anos? Eu sou educadora desde 1970, quando eu prestei concurso do Estado. E quer dizer, já tem uns 47 anos, 49, né? Quase meio século. Meio século, é verdade. E por que a senhora escolheu essa área? Eu sempre fui apaixonada pela educação. Nós somos uma família, desde a minha mãe, que valorizava muito, dava muito valor à educação, porque ela queria estudar, mas na época meus avós achavam que estudo era só para os homens, que as mulheres não tinham necessidade, mas era o sonho da minha mãe ter estudado, formado. E ela proporcionou isso então aos seus filhos. A senhora nasceu mesmo em Quirinópolis, Goiás, interior de Goiás, e a senhora estudou no internato. Onde foi esse internato? Qual foi o período que a senhora estudou lá? É uma loucura isso aqui, né? Nasci aqui em Quirinópolis, né? Depois nós mudamos para Ituiutaba, Minas Gerais. E a mamãe sempre muito religiosa, e a gente frequentava muito a igreja em Ituiutaba, né? A gente fez primeira Eucaristia, cruzada, né? E no Colégio Santa Teresa de Ituiutaba. E meu irmão também, meu irmão Eloy, ele frequentava muito o seminário São José, também em Ituiutaba. E nós fomos convidados para ele foi para o seminário em Rio Claro e eu também. Aí só que eu fui para Rio Claro, São Paulo, e lá eles me transferiram para a cidade de São Paulo, que é onde tinha um colégio, era um colégio internato, né? E para freiras mesmo, mas dedicava a educação ao ensino. Cheguei lá, fiquei lá 5 anos e meio. Você foi para lá com quantos anos? Uns 13, fui muito nova, muito. Fui lá com os 13 anos que eu fui para São Paulo, enfrentei isso na década de 60, né? Ficou sozinha sem a família, né? Sem ninguém, sem nunca ter viajado, né? Mas pedia até Uberlândia, Ituiutaba, né? Goiânia, Rio Verde e Tubiara, mas eu nunca tinha viajado longe. E nem ficado sem minha mãe, né? Que era uma... Isso foi uma escolha da senhora mesmo? Uma escolha nossa. Mas era muito nova, com 13 anos, falava assim, não, eu vou sair daqui da minha cidade, vou para uma outra cidade, um outro estado, e vou estudar no internato em prol, porque eu quero ter uma boa educação, né? Mas a minha mãe, assim, tinha uma visão muito grande, né, que ela saiu aqui da fazenda, na fazenda do município de Quirinópolis, né, ele nos levou para Ituiutaba para nos encaminhar, e chegando lá, ela abriu mão de nós, que primeiro foi meu irmão Eloy, depois foi eu, depois foi minha irmã Ediana Ben, e depois o caçula, o Venceslau. Né? Todos saíram de casa, né? Para dar continuidade do estudo. Nós somos uma família humilde, mas assim, todos se destacaram quanto a gosto de estudar, a gosto da leitura. Então a mamãe via em nós um potencial. E nós não tínhamos uma herança, né, financeira, que pudesse nos sustentar. Então, nossa saída, nosso desafio era utilizar do nosso potencial, aquilo que nós tínhamos. Mas graças à sua mãe que teve essa sabedoria, essa visão de investir na educação de vocês, né? Ela tinha uma visão muito grande e ela queria dar para nós o que ela tanto queria ter tido na vida dela. Que não foi a educação. Foi a educação. E o que a senhora fazia lá no internato, seu dia a dia, como que era? O dia nosso era às 5 horas da manhã, a gente acordava, tomava café, ia para a escola, né? Ia para as salas de aula,
E ao almoço, à tarde, tinha as horas de estudo, de pesquisa, e tinha mais orações. A gente tinha peças de teatro. Tinha outras atividades, tinha música, né? Instrumentos musicais, quem tinha dom podia tocar piano, assim, nós tínhamos muita oportunidade, coral, sabe? Então nós tínhamos uma atividade muito grande lá, então nós éramos bem assistidas espiritualmente e também nos nossos estudos. Nas férias a senhora saía de lá e ia vir ver sua família, vir na cidade, ou como é que era? Nós vimos praticamente só uma vez no ano. Nossa, ficava esse ano tudo. Fica. No começo a gente vinha no mês de julho e a gente correspondia só com cartas. E a viagem de São Paulo para cá era muito difícil, era estrada de chão, de Ituiutaba para cá, né? De Uberaba também. Eu sei que tem um pedaço grande ainda, nós íamos em terra. Então era muito difícil esse deslocamento para a gente, né? Então, mas assim, foi uns 5 anos assim que a gente também conseguiu vencer e se estabilizar emocionalmente, enfrentar os problemas, né? E esse período lá, a senhora de irmã, filha era única, então? Lá no colégio? Nesse colégio, era única. Aí a senhora concluiu esses 5 anos lá e foi depois, voltou para Quirinópolis ou foi para Ituiutaba? Não, aí mamãe já tinha vindo para Quirinópolis, retornado para cá. E a sua primeira formação acadêmica é em estudos sociais, que na verdade é História e Geografia, mas antigamente chamava de estudos sociais. Onde a senhora estudou e por que a senhora escolheu esse curso? Do Colégio das Pedras eu saí em julho e terminei a 8ª série aqui em Quirinópolis, um colégio normal, que hoje é o Colégio Militar Dr. Pedro do Vigo. Depois eu fiz o normal no Colégio Cristo Rei, onde é o Colégio Expansão hoje, né? E que foi Chapeuzinho Vermelho, a escola dos meus filhos e hoje dos meus netos. E a partir disso a minha vocação era ser professora. Então em 70 eu prestei concurso, comecei a dar aula no Castelo Branco e logo abriram a faculdade em Rio Verde, a FESURB. Aí abriram com 2 cursos, letras, História, Estudos Sociais e 3 cursos, matemática, né? E eu gosto muito de história, sabe? Gosto muito de história e geografia. Então sou muito envolvida com a história das coisas e saber o porquê das coisas. Então eu entrei, mas eu tinha vontade também de ter feito matemática, mas eu não fiz errado. Nossa, mas é muito diferente matemática. Então, quando a senhora concluiu essa faculdade lá em Rio Verde, a senhora tinha experiência com a sala de aula, que só tinha terminado o ensino médio e era a antiga ginásio, que vocês chamavam? Ginásio. E aí podia dar aula no primeiro, no ensino fundamental, os pequenininhos, né? Eu comecei a dar aula em 70, terminei o magistério, comecei a faculdade em 73. Aí eu terminei os estudos sociais e muito apaixonada mais pela educação. Eu queria me aperfeiçoar mais na área dos estudiosos da educação. Aí eu retornei e fiz pedagogia. Que é a sua segunda formação. Minha segunda formação. Mas quando a senhora falou que quando concluiu o curso de estudos sociais, foi dar aula na escola Castelo Branco. Castelo Branco. E era através de concurso público, a senhora passou no concurso do Estado. Passei no concurso do Estado. E do Castelo Branco eu casei, então eu transferi para o Olga Parreira, que era próximo à minha casa. Agora que mudou, mas o estadual também tinha ensino fundamental nessa época? Até a 8ª série na época. E a senhora dava aula para quais séries? Eu tenho experiência, né, desde a educação infantil ao ensino superior. Então eu tive todo esse preparado nessa base. E eu vou perguntar uma coisa para a senhora também relacionada a isso mais para frente. Com todas as experiências, ensino fundamental, ensino médio e ensino superior. A senhora é casada, tem filhos? Tenho um casal de filhos, todos 2 casados. A Fabienne, casada com o Luciano, ele tem 3 filhos, Maria Luísa, Maria Júlia. São os netos da senhora? São meus netos, Maria Luísa, Maria Júlia e João Augusto. O meu filho Guilherme, casado com a Tatiana,
Eu tenho a netinha chamada Letícia. Letícia, a senhora é casada então, uns 40 anos? Exatamente, o ano que vem eu faço 50 anos de casado. Oi? Eu achei 50 anos de casada. 50 a gente vai fazer outro programa para falar sobre casamento. Falar sobre outro casamento. Vamos numa outra oportunidade de conversar sobre isso. A senhora fez uma segunda graduação que foi pedagogia em qual faculdade? Também na FESUR. Na FESUR também. FESUR. Agora, minha especialização em supervisão escolar, aí eu fiz em Patrocínio, Minas Gerais. Mas também a senhora tem um mestrado, né? A senhora escolheu qual foi a sua linha de pesquisa? História da Educação. História da Educação. E então, sua especialização... Supervisão escolar. Foi antes ou depois do mestrado? Antes do mestrado. Antes do mestrado, então. Aí que a senhora fez o mestrado, a partir do momento que você tem um título de mestre, você pode ir para uma universidade, dar aula na universidade. Exatamente. E a senhora foi dar aula em qual universidade? Na UEG, aqui na campus de Quirinópolis. E fui com muita alegria, né, trabalhar na UEG, tenho muito carinho pela instituição, que muito faz pela nossa cidade, não só para a nossa cidade, mas toda a nossa regional. Porque Quirinópolis é um polo educacional. Né? Nós temos, a gente atende a região, né? A região, uns 15 municípios, as duas faculdades atendem. Tanto a faculdade Quirinópolis quanto a UEG. Coordenadora pedagógica de uma universidade, quando que a senhora se tornou de uma faculdade de universidade? Eu já trabalhava com a Anésia, que é a diretora proprietária da faculdade Quirinópolis. Eu trabalhei com ela na subsecretaria da Educação por 5 anos. E saí para fazer o mestrado. Terminando o mestrado, eu terminei o mestrado em 2004. Em 2005 ela funda, né, ela criou a faculdade Quirinópolis e me convidou para fazer parte da equipe dela, né, que a Anésia, ela e a Simone, sua filha, né, fundaram a faculdade em 2005, eu fui convidada desde 2005 para ser a coordenadora pedagógica da faculdade. Então, desde 2005 a senhora é coordenadora pedagógica? Sou coordenadora pedagógica. A partir daí a senhora largou a sala de aula ou a senhora conseguiu conciliar? Não, eu ainda continuei no UEG ainda por uns 3 anos, até mais ou menos 2008 eu continuei no UEG. E assim, fica bem difícil trabalhar em 2 universidades, né? E que tem reuniões na outra, uma tem um estilo diferente, né? E assim, com muito pesar mesmo, né? Chorosa mesmo, eu deixei e dediquei à faculdade Quirinópolis, né? E não me arrependo porque eu trabalho na formação dos professores, né? Na formação dos professores, na parte que muitos deles são bacharéis, não são educadores, então essa parte de didática, de manuseio, de dinâmica, de técnicas de sala de aula. Então a gente trabalha com eles e eu me sinto muito feliz de deixá-los também mais seguros. Né? Então o trabalho da senhora todinho é voltado em dar esse suporte para os professores. Para os professores. Tanto na questão de didática, quanto às vezes na parte teórica também, como montar o plano de ensino, né? Tudo isso aí, né? A gente está lá para ajudar e colaborar. Vou perguntar agora uma coisa que eu tinha falado no início. Se a senhora pudesse escolher qual o ensino gosta mais, ensino infantil, ensino médio, ensino superior? Gabi, isso tudo depende do contexto. Quando eu comecei na década de 70, eu era apaixonada pelo ensino da educação infantil e ensino fundamental. Apaixonada mesmo. Na década de 80, quando eu entrei no Colégio de Independência, 83, por aí, eu já me apaixonei pelo ensino médio. Aí a gente vai amadurecendo, e quando eu já estava entrando para o mestrado, eu já preferia o ensino superior, sabe? Parece que a gente identifica de acordo com a idade, né? Então eu me identifico mais eu identifiquei aqui no final, identifiquei mais com o ensino superior. Então depende do momento que a senhora estava, né? No momento que eu estava. Então não vou deixar a senhora numa situação complicada, não vou deixar os 4. O ensino fundamental, médio e superior.
vontade de entrar no ensino superior, sim. Minha luta, assim, de estudar, essas coisas, me aperfeiçoar como gente e como profissional, porque eu queria também chegar ao ensino superior. Que é muito gratificante também o ensino superior, sabe? No ensino superior, o aluno trabalhador. Então, é outro tipo de aluno, né? É outro tipo de aluno, um aluno trabalhador. Já é às vezes pai, já é mãe, né? Aí a gente identifica com a gente, porque também nós somos aluna trabalhadora, né? A gente era professora e estudava, então a gente identifica com eles também, que é um esforço muito grande você trabalhar e ainda estudar. Sabe? É muito merecedor, é muito bonito. E a senhora começou a ser escritora quando? E por quê? Eu comecei a me descobrir que eu sempre fui boa assim, para escrever. Eu fui da época de escrever cartas, né? Eu escrevia cartas longas para os pais, para os irmãos, para a irmã, né? Para tias. Então eu escrevia muito no Colégio das Freiras. Mas assim, que eu fui para namoro mesmo e aprender a fazer pesquisa foi no mestrado. E no mestrado me levou assim, no curso de História também, mas o mestrado me levou a gente não deixar morrer as coisas, ou resgatar, né, a história nossa, sabe? Então eu tenho muito zelo, muita preocupação da identidade de um povo, né? De preservar a história, para a gente entender o presente. E uma instituição que é super organizada, que eu aprendi muito, é a Igreja Católica. A Igreja, no seu contexto, se a gente fosse para estudar mesmo a história da humanidade, que tem documento mesmo assim, é a Igreja. A Igreja é toda documentada. Quando eu fui pesquisar a escola que eu fiz renascer, já estava esquecida, né? Quase ninguém tem arquivos, sabe? Não dá o verdadeiro valor a um arquivo, né? E se você vai pesquisar uma escola religiosa, tem toda a documentação, sabe? Você encontra religiosamente, né, essa documentação. O primeiro livro que a senhora escreveu foi sobre a dissertação do seu mestrado, né? Que chama Gênese da formação em Quirinópolis, Escola Normal Regional Municipal Coronel Quirino Cardoso. Que foi o primeiro livro que a senhora escreveu da primeira escola daqui da cidade. Foi. A primeira, ela é de 1954. Ninguém mais falava dessa escola, nem sabia da existência da Escola Normal Regional. E nós aqui, tem muita gente aqui de Quirinópolis que estudou nessa escola, né? E essa escola era nível ginasial, mas era como se fosse um normal, porque nós tínhamos aqui só a escola Ricardo Campos, né? Ricardo Campos fica onde ela bebê hoje. Tá? Então ela deixou de existir em 1959, quando construíram o Frederico Gonzaga Jane, né? Então essa escola deixou de existir em 1961, quando foi construído o Pedro do Vico, né? E essa escola, ela foi fácil o trabalho de pesquisa, da senhora achar as informações, saber como que funcionava a escola, saber os alunos que passaram por lá, foi fácil isso, o trabalho de pesquisa? Assim, como a gente é daqui de Quirinópolis, essa escola funcionou onde é o museu hoje aqui em Quirinópolis, né? O museu foi a primeira prefeitura de Quirinópolis, depois funcionou a escola Chapeuzinho Vermelho, da Edith e da Estela, né? E depois tem várias pessoas aqui que eu conheço, que são amigos da gente, né? Horácio Magalhães, né? O Gibão, o Sr. Jorginho de Matos, né? E, então nós temos muitos colegas que estudaram, né, nessa escola. E eu fui atrás desses colegas e... Eles estavam vivos ainda? Estavam, muito deles. Então todos. E aqueles que morreram, como que a senhora pegou informações? Através dos colegas. Através dos colegas. E nós pegamos fotos de todos os formandos. Essa escola formou 4 turmas. E foi fundada por um juiz de direito, sabe? Foi fundada por um juiz de direito daqui? De Quirinópolis. Da cidade mesmo? Dr. Geraldo Pinto Figueiredo. Ele era só juiz? Só juiz.
Ou ele... Ele era juiz assim, e tinha prefeito na época também, Humberto Xavier, que foi prefeito de Quirinópolis, deputado. Ele também foi professor dessa escola, sabe? Mas esse juiz também não chegou a ser professor, não? Não, ele era diretor. E as professoras dessa época, a senhora chegou a conhecer algumas para fazer o livro? Já tinha morrido? Não, eu conversei, entrevistei a Genoveva, entrevistei o Humberto Xavier, a Glorinha, a irmã da Glorinha, deixa eu ver aqui, a Fezinha, que é viva até hoje, a Elcia eu visitei, deixa eu ver quem mais, Áurea Barbosa, Coraci Magalhães, a Iracema eu entrevistei, a Onília Vieira de Carvalho eu entrevistei, Georgide de Souza Matos e a Creuza Alcântara, que foi a primeira delegada de ensino, Maria da Glória Borges, que vive ainda, o Diego Aulige falecido, sabe? Então nós entrevistamos a maioria deles. A senhora escreveu um segundo livro que foi para contar, resolveu contar a história da sua família. Isso. O nome do livro é? A Saga de uma Família. Tá. Por que a senhora resolveu contar a história da sua família? Assim, porque eu vi assim, que eu perdi o papai muito cedo, e por estudar em Ituiutaba, por estudar depois do colégio, internato, voltei, já casei, né? E eu não tive assim, tanto contato com a família, sabe? Então eu falei assim, não, então primeiramente vamos registrar isso aqui, né? Vamos nos aproximar. Então a gente fez assim quase uma reunião de família mesmo, convocando todo mundo. Tipo uma festa? Uma festa, mas uma festa de estudo. E as pessoas, era todo mundo aqui da cidade ou tinha pessoas de fora? Goiânia, Brasília, Creúna. E a senhora conseguiu reunir todo mundo? Creúna, aos poucos a gente foi reunindo. Foi levantando as informações. Foi levantando as informações. E a gente foi juntando, e eu cobrava, ia nas fazendas, ia na casa dos primos, ia aproximando. Uns tinham ciúme das fotos, a gente comprometia de devolver, sabe? Mas foi uma luta que a gente, para escrever e para reunir. Aqui está 1937 a 2009, e aqui as gerações? De 37 é porque mamãe e o papai, né? São dessa época. Dessa época. E eu terminei o livro em 2009. Então, de 1937 a 2009. Mas nesse livro não está só a história da minha família. Está a história de Quirinópolis, os costumes, os hábitos, como era a educação, como é que era a formação religiosa, as festas religiosas, as brincadeiras de infância na fazenda, o Natal, São João. Isso tudo foi contado através das pessoas que a senhora entrevistou, que faz parte da sua família. Faz parte da família e de amigos também. Tinha pessoas de fora. Então quem lê esse livro, lê a história de Quirinópolis também. E a senhora falou questão de costumes, moral, educação de antes. A senhora vê diferença da educação de antes para de hoje? E quais? Assim, a diferença que eu vejo, assim, que hoje nós temos uma educação mais geral, mais abrangente, né? E antigamente a gente tinha mais conhecimento de matérias mais específicas. Mais específico. Se você sabia matemática, você sabia matemática. Você sabia português. É generalizado, né? Muito, eles sabem muita coisa, mas não sabem nada. Desculpa, mas é assim mesmo. Isso dessa geração, a gente estuda tanta coisa, e não sabemos o português. Né? Isso. Não sabiam fazer uma porcentagem, não sabemos, né? Então hoje eu estudo com minhas netas, vejo a dificuldade, porque hoje é tudo contextualizado, né? Você não estuda gramática, concordância, essas coisas separadas. Até a escrita, né? A escrita diferente, né? Então a gente sabia português, sabia matemática, sabia história, sabia geografia, a ciência, né? Hoje, gente, é tanta disciplina, tanta coisa assim, que dá uma noção maior, né? Mas e a gente não aprofunda muito. Hoje, assim, nós temos muita coisa que compete com a educação, né? Hoje temos um computador, temos celular, tem muitas coisas que desvia a atenção da educação. E hoje a educação, a gente estudava antigamente
por amor, que a gente queria estudar mesmo, que existia a opção de não estudar também, né? Hoje nós estamos estudando, mas é por obrigação, que hoje o mercado de trabalho está exigente. Se você não se especializar, se você não for uma referência, se você não for muito bom naquilo que se você você faz, não né? for muito bom no que faz, você não para emprego nenhum. Então você tem que ter uma capacitação. Mas a gente tem também estar sempre se atualizando. Muito, assim, tipo assim, parece que uma coisa que aconteceu ontem, se você não está sabendo, você está ultrapassado. Está ultrapassado. Então, assim, às vezes é tipo muito rápido, é tudo muito rápido. Você fala assim, eu não vou te acompanhar tudo isso. A senhora tem 50 anos já de experiência na educação, né? Tem. O que a senhora acha desses atentados que andam acontecendo nas escolas, dessa falta de respeito que anda acontecendo com os professores? A gente está em Quirinópolis, então acho que só esse ano teve 2 possíveis atentados numa escola estadual. O que a senhora acha sobre isso? Eu acho sim que é um pouco difícil dizer, mas nossas crianças, foi de uma forma assim rápida demais, nós entramos numa fase de muita liberdade, sabe? De não ter limites. Então, os pais que trabalham fora para compensar, né, eles, né, que os seus filhos ficam mais com babás, ficam em casa, e eles não têm que perder uma formação, ficam sozinhos, né, e não têm condição de acompanhar, né. Então isso prejudicou muito. E também a parte de formação religiosa, eu acho muito importante a formação religiosa para os filhos. Então essa dedicação que a gente fala, e hoje os pais e as mães também querem fazer parte do mercado de trabalho com uma necessidade muito grande, sabe? E acima, né, de tudo, eles querem competir no trabalho, né? E tem necessidade, mas tem condições também de dedicar um pouco à família. Você só está querendo dizer que, às vezes, aquilo que acontece dentro da sala de aula, falta de respeito. Eu ouvi uma pessoa me comentando um dia, eu estava numa escola, e o aluno de 11, 12 anos jogou a tesoura em direção a ela. Sabe? A gente vê nas matérias, nos jornais, a falta de respeito que os alunos têm com os professores. Então, assim, o que está acontecendo? É que eu acho que a mamãe, por exemplo, eu nunca vi mamãe e meu pai discutirem na nossa frente, né? Então eu acho assim que tem que ter, as crianças participam de muita coisa em casa, que vê muita coisa, palavrões, né? E falta de formação, os pais dão muito poder para os filhos, entendeu? Ah, sua professora é isso, sua professora é aquilo. Não prega para eles, né, que a professora é a autoridade máxima, que ele, uma coisa também que eu vejo, professor é professor, não é colega de aluno, né? Mãe não é apenas amiga do filho, da filha, ela é mãe, certo? Então são hierarquias que têm que ser seguidas. Não que o filho tem menos valor, né? Mas o filho tem que saber que é pai, mãe é mãe, vó é vó, tio é tio, né? E ele é filho. Na escola é a mesma coisa, tem que respeitar a diretora. E na frente do aluno, o filho tem que dar todo o respaldo para a professora, sabe? Porque os meninos hoje estão crescendo que podem tudo, né? E até eu explico para as netinhas que tudo tem uma causa e uma consequência, né? Então, se você vai fazer uma coisa, a primeira coisa que você tem que pensar é que aquilo tem uma consequência, né? Se você faz isso, você tem que pagar por aquilo, né? Então, a gente procurar ser certo, né? Se você procurar ser o certo, você vai sofrer menos, terá menos consequências para passar. E isso a gente aprende dentro de casa, né? Dentro de casa. Que os pais educam e os professores ensinam as matérias. Às vezes tem pai que joga a responsabilidade para cima do professor e não cumpre com o papel dele, né? É impressionante isso aqui. Eu vejo que muitos pais estão deixando a educação
educação mesmo para a escola, né? E a escola, graças a Deus, nós temos professores, né, que dedicam também e tem formação e ajuda muito as crianças quanto ao controle emocional, né? Saber a hora certa das coisas, socializa as crianças, né? Ensina os momentos, né, de fazer as coisas, momento de estudo, hora de alimentação, né? Todos os horários certinho. Às vezes acaba pegando o papel que não é deles. Que não é deles, né? Então isso é muito importante. A senhora escreveu 4 volumes do livro Mãos e Olhares Diferentes. São 4 volumes já? Tem 4? Tem 4. Está namorando o quinto. O quinto livro. Esses livros são pessoas que contam a história de vida delas, da família, da região, né? É verdade. Isso? Por que a senhora quis também escrever esses livros? A gente foi apaixonando, né? E como eu fui professora da educação infantil, do ensino fundamental, e eu acho que na época era na 2ª série, na época a gente estudava a história do município. E cheguei também no curso de pedagogia também, e não achava nada sobre o nosso município, sabe? Então quem nos ajudava muito eram 2 historiadores aqui em Quirinópolis, o seu Airosa e o seu Jorginho de Pato. Então eles eram as únicas pessoas com fontes verídicas, verdadeiras. Gente, alguém tem que assumir, né? Alguém tem que assumir esse papel e liderar isso aí, tomar a frente. Muita gente falava que ia fazer e não faziam, né? E aí eu cheguei ao ponto assim, não, eu vou fazer, né? Eu vou começar. E a gente assim, professora da UEG, já conhecia muita gente, professora do colégio, e já muito conhecida. E fui convidando os colegas. E foi montando, né? Quais foram os critérios que a senhora teve para poder escolher essas pessoas, escolher os temas que entravam, que não entravam? Primeiramente eu fiz o projeto. Levei um tempinho para fazer esse projeto. Inclusive eu discuti com meus 2 irmãos, que são historiadores também, o Venceslau e o Eloy. E eu estava lá em Caldas Novas quando eu tomei a decisão, sabe, de escrever os livros. Montei o projeto, registrei ele no cartório, né? Fui à Câmara pela primeira vez e apresentei o projeto. 2008? Eu tive apoio total, tanto da Câmara, dos vereadores, quanto do prefeito. Aí então comecei. Eu peguei nas repartições. Eu peguei as repartições públicas, né, as escolas estaduais, municipais, peguei a sede das prefeituras, já teve 3 sedes da prefeitura, o fórum. Você foi pegando uma pessoa de cada área? Não, eu fui pegando por setor. Eu montei o quadro. Claro que a senhora queria que fosse escrito. E também fiz uma relação das personalidades daqui de Quirinópolis, né? Fiz essa relação. E depois eu fui assim, eu conheci meus colegas da UEG, na época ainda não, quando eu comecei, quando a UEG e da FAC, né? Aí eu comecei a olhar cada um de acordo com sua especialização, com sua graduação, e fui convidando para fazer parte, sabe? Se podia escrever sobre aquilo, fui passando, né? Mas também fui às rádios também, divulguei quem quisesse participar, que muitas pessoas que escreveram também me procuraram, tá? Para poder participar do livro. Para participar do livro. E a gente foi distribuindo e fomos orientando, né, como a gente queria que chegasse, né? E quando vimos, em 2 anos nós terminamos o livro. Em 2 anos. Então a senhora lançou em 2010. 2010. E foi difícil juntar todas as informações, as pessoas ainda não tinham noção de como que funcionava, o trabalho, né, como é que era, foi difícil? O primeiro livro foi muito difícil, nós éramos mais de 100 pessoas. Nossa, né? Coordenar isso tudo. Não foi fácil mesmo, mas foi muito gratificante. Muitas das pessoas
não eram leigos em pesquisa. Né? Leigos de pesquisa. Então a gente tinha que orientar na maneira de escrever, de distribuir, de colocar em forma de um artigo, né, com introdução, desenvolvimento, aquela coisa toda. Mas foi muito gratificante. Mas... Quanto tempo demora a senhora, por exemplo, fazer todo o levantamento de informações, fazer as revisões e tal, e publicar? Qual que é o tempo que a senhora tem? Um ano? Uns 6 a 8 meses. 6 a 8 meses. Porque tem gente sempre tem uns atrasadinhos, né? Que a gente tem as datas certas de ser entregue, né? Só entrega por último. Sempre tem um. Então a gente recebe todo o material, a gente faz uma análise daquilo, a gente tem que ler todos os trabalhos, porque nós não teríamos nada de política, nada de confirmar religião, também as informações. Né? As fotos têm que ter todas autorizadas, todas as coisas, os artigos de família tinham que ser autorizados, sabe? Tinha que ser contextualizado com fotos, né? Para se tornar um trabalho científico, legítimo, né? Então a gente teve muito detalhes. Mesmo assim, ainda houve algumas reclamações de dados que não batia. Às vezes a gente pega um dado numa fonte, né, que está lá registrado, e existe outra fonte que não bate com aquela. Eu queria tocar nesse assunto com a senhora. Tipo, uns 2 ou 3 momentos, as pessoas falaram que às vezes tinha coisa que não estava batendo. A gente sabe que às vezes a gente vai escrever algo e às vezes passa batido alguma coisa, mesmo que passa revisão. Mas no caso do livro, foi o que aconteceu? Que às vezes tem coisa que não estava batendo. Não, mas isso aqui não...